série chamada Aqui Somos a... Quem está sendo abençoado por essa série? Amém, 5 pessoas, graças a Deus. Quem está sendo abençoado pela série? Somos a igreja. E hoje eu quero falar de um atributo maravilhoso da igreja. Uma das coisas que a igreja foi chamada para viver, para fazer. Somos a igreja que louva ao Senhor. Nós somos a igreja que louva. Fala para o seu irmão, nós somos a igreja que louva ao Senhor. Amém, queridos? E o que nós entendemos sobre louvor? Muitas coisas que eu quero aqui, alguns desses princípios quero compartilhar com você nessa manhã especial. O louvor, eu acredito que é uma das grandes armas, não somente uma virtude, mas é uma arma poderosa que Deus deu à igreja do Senhor. Nós estamos vendo como o louvor, ele foi uma criação de Deus. Deus criou o louvor. E o louvor, ele não tem sentido propriamente dito se não houver o alvo de alguém que é adorado e alguém que adora, amém? Então, o louvor, ele é expresso pela igreja de forma definitiva e prioritária, né? Porque este é o louvor que o Senhor, ele recebe. Então, nós somos a igreja que louva porque toda oportunidade de nós estarmos juntos é uma motivação a mais quando nós entendemos que nós fomos chamados para louvar ao Senhor. E essa palavra, essa etimologia, né? Uma das etimologias aqui de adoração, de louvor, vem do grego proskineu. Proskineu, que ele é uma palavra que fala sobre rendição, né? No Novo Testamento nós vamos ver várias e várias histórias e atitudes que envolvem proskineu, né? Que envolve devoção total a Deus. Né? No Antigo Testamento essa palavra significava shaka, né? Que é um lugar de prostração. Então, sempre quando alguém está diante de uma autoridade, de um rei, de alguém que representa uma figura assim, muito importante, o mais alto nível de rendição, a maior expressão de humilhação, de reconhecimento, e podemos fixar essa palavra de reverência a essa pessoa, é o proskineu. Beijar os pés do rei. O proskineu significa isso. Você beijar os pés do rei. Ou colocar a sua testa no chão. Em sentido de rendição, de humilhação e de reconhecimento a essa pessoa. E eu acredito que como igreja não há outra instituição nessa terra que foi chamada para fazer isso, a não ser a igreja do Senhor. Amém, queridos? E nós temos a oportunidade de reconhecer a Jesus, mas não somente aquele reconhecimento como a gente reconhece um amigo, como a gente reconhece alguém que a gente ama e considera, mas é um reconhecimento que nos leva a algo a mais, que nos leva a uma veneração, que nos leva de fato a uma reverência, né? E isso exige proskineu, isso exige rendição total, amém, queridos? Essa rendição, lá que nós vemos Mateus 2:2, né? Quando os reis magos, eles estavam ali, tinham uma posição e autoridade, mas eles prostraram-se diante de Jesus. E nós vamos vendo várias outras atitudes de pessoas que deixaram tudo e se colocaram aos pés de Jesus. Eu creio que o Senhor está nos chamando para esse proskineu nessa manhã. Ele está nos chamando para esse tempo de louvor, de rendição. E o louvor, ele tem um significado tão importante, queridos, que o louvor, diferente da adoração, a adoração e o louvor caminham juntos, mas são diferentes na sua forma de praticar. Porque a adoração, ela fala sobre algo que também é interno. Ela fala sobre algo que pode se tornar contemplativo, e isso começa dentro do nosso coração, amém? A adoração, ela se torna um estilo de vida, é como nós vivemos. A adoração é aquilo que você faz, você respira, você está adorando ao Senhor, você serve sua casa, você vive, a forma como nós vivemos é adoração. Mas o louvor, ele exige de nós expressão. O louvor, ele é adoração e ele é aquilo que nos faz
expressar, verbalizar. O louvor, ele fala sobre elogio, por exemplo. Fala sobre como nós podemos cultuar ao Senhor ou viver um prosquineu com Jesus. Quando eu falo do prosquineu, você pode estar aqui, por exemplo, nesse ambiente com seus joelhos no chão, adorando ao Senhor literalmente nessa posição de prostrar-se com o rosto em terra. Mas você pode também estar prostrado nessa manhã, quando nós estamos adorando ao Senhor no meio dos louvores, com alegria, com seus aplausos, né? Isso tudo também tem a ver com entrega, amém, queridos? Tem a ver com expressão. Então o louvor, ele passa por este caminho de nós exaltarmos ao Senhor com palavras, e muitas vezes isso está munido de música. Por isso que nós fazemos o que nós fazemos aqui, antes de qualquer liturgia do culto, qualquer outra ação que acontece no culto. Por que nós começamos com louvor? Porque nós estamos começando pelo lugar certo, amém, queridos? Nós estamos começando como a palavra de Deus nos convida: entrai pelas portas com ações de graças. Nós estamos entrando espiritualmente por essas portas de reconhecimento e reverência diante daquele que está hoje assentado sobre um alto e sublime trono. E esse elogio, queridos, ele passa também pela nossa verbalização. Isso passa também sobre nós magnificarmos. Eu gosto muito dessa palavra, magnificar, né? Ou glorificar ao Senhor. Então, eu creio que o louvor, ele é a arte ou a atitude de nós expressarmos o nosso amor, o nosso reconhecimento e a nossa reverência ao Senhor. E nós podemos fazer isso de várias formas. Uma das coisas que eu quero trazer aqui para nós, o que é que nós podemos louvar? Porque louvor não é louvor enquanto ele não é, de alguma forma, expresso. Enquanto ele não é verbalizado, quando ele não é dito publicamente. Amém, queridos? Todo louvor, ele começa na nossa vida para 4 propósitos. O que nós louvamos? Nós louvamos diante do Senhor. Primeiramente, nós louvamos o seu nome. Salmo 148, versículo 3. A palavra de Deus nos mostra aqui: louvem todos o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e do céu. Deus é majestoso. A palavra de Deus diz que os céus estão no trono do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. E você sabe o que faz esse rei maravilhoso, sublime, majestoso receber a nossa adoração? A Bíblia fala que é um coração quebrantado, um coração contrito, compungido. Esse coração que está totalmente consciente de que não seria possível, não teríamos uma capacidade, não teríamos autorização de nós expressarmos algo diante de um Deus tão sublime. Não éramos dignos disso, ao ponto de nós só entendermos que nós fazemos o que fazemos porque Ele ama receber o que nós estamos oferecendo nessa manhã, irmãos. Você parou para prestar atenção que não é só música, que não só é o que a gente canta, mas é como a gente está cantando, é a autorização de Deus para nós, de nós podermos expressar e fazer com que isso que nós estamos fazendo enquanto nós estamos aqui como igreja, Ele ama receber. O Deus que está entronizado, que faz da terra o estrado dos seus pés, se levanta, se manifesta entre nós quando nós estamos louvando a Ele. Nós louvamos o seu nome porque a sua palavra diz que o seu nome, Ele é poderoso. E como é que a gente vai conhecendo cada vez mais o nome do Senhor? O nome do Senhor fala sobre quem Ele é. Então nós louvamos ao Senhor primeiramente por quem Ele é. Por quem Ele é. O seu nome fala sobre as suas características. Então cada momento que nós vivemos é uma oportunidade de nós conhecermos esse atributo de Jesus. O nome de Jesus revela o seu caráter, revela tudo aquilo que Ele
nos criou para revelar o seu propósito. E este nome, ele fala sobre as diferentes formas de nós podermos ser exaltados. Por exemplo, o nome do Senhor, ele é exaltado de uma forma diferente daqui, por exemplo, do louvor que acontece em outros lugares. Porque a exaltação a Jesus acontece de formas diferentes, em culturas diferentes. Eu já pude presenciar, por exemplo, outras culturas louvando ao Senhor diferente do que a gente faz aqui. Na África, por exemplo, alguns amigos já testemunharam em alguns lugares que eles foram muito simples, onde não tinha um instrumento, ali não tinha instrumento melódico, nem harmônico, né? Só tinha apenas instrumentos percussivos. Mas aquele povo vivia de uma forma tão poderosa, resplandecente, com tanta efusividade no seu coração, no seu espírito, que eles não precisavam de uma melodia para os quebrantar. Porque não é sobre a música, irmão, mas é sobre quem nós estamos adorando. E eles estavam adorando ao ponto de que Jesus, por se agradar desse louvor, ele vem e se revela entre eles. E há uma alegria, ele falou assim, que recebeu uma experiência do peso da glória de Deus como em nenhum lugar. Diante daquele cenário, às vezes até socialmente caótico, diante de guerra, aquele povo fazendo uma festa para Jesus, adorando a Jesus, ali apenas com tambores, com percussão e reconhecendo quem ele é. Isso só é possível, irmãos. Só é possível diante desse coração. Amém? Grato. Então nós louvamos o seu nome em 3 dimensões aqui. Nós adoramos primeiro numa dimensão vertical. Nós adoramos a Jesus primeiro nessa dimensão. E nessa dimensão fala sobre nós para Deus diretamente. Você pode cantar ao Senhor porque Ele é. E aí eu falo, queridos, que hoje, quando nós não entendemos o que é louvor, muitas pessoas estão substituindo o louvor a Deus por um caminho de petição, por um caminho de Deus, de alguma forma, favorecer algumas respostas que eles querem encontrar por meio do louvor. Entende o que eu quero dizer? Há muitos louvores que eles falam mais sobre o homem do que Jesus. Então, nem tudo aquilo que nós estamos cantando, de fato, colocam Jesus no lugar que ele merece. E aí que a gente precisa prestar atenção, porque o louvor verdadeiro, que o Senhor se alegra, é aquele que exalta o seu nome. Você pode dar uma glória a Deus aí? É aquele que fala sobre Ele. É aquele que fala sobre o seu coração, sobre as suas características. Fala sobre muito mais dele do que de mim. E esse louvor, ele não tem prazo de validade. Então, irmãos, eu creio que essa primeira dimensão da nossa vida, ela não deve ser substituída por nada, que é essa relação vertical. Nós devemos reconhecer o Senhor. A primeira coisa que nós fazemos é louvor ao Senhor. Nós adoramos, nós verbalizamos, nós declaramos, nós expressamos. Eu não sei como você pode fazer, são várias formas que nós podemos fazer. Então, isso é tão maravilhoso, porque esse daqui é insubstituível. É onde nós recebemos, sabe, do Senhor direção. É onde nós muitas vezes somos impulsionados, encorajados. A Bíblia mostra para nós lá em 2 Samuel 6 que Davi, ele estava diante de uma calamidade. Ele estava diante de uma adversidade muito grande. Ele estava sendo confrontado pelo seu próprio exército, porque seu povo tinha sido levado cativo, né? Quando ele morava em Zadok, tinham sido levados presos, mulheres, crianças. E ele foi ameaçado de morte. Imagina, você passou por isso? Eu não sei qual é o estágio mais de calamidade que você pode ter passado na tua vida. Qual foi a maior luta que você enfrentou? Mas Davi estava diante de um momento difícil. E a Bíblia fala no versículo 6 que o Senhor levou Davi para o seu altar. E fala que Davi, porém, se reanimou no Senhor. E eu fico pensando, o que é que faz um homem que não tinha ninguém na sua volta para dizer, cara, você é uma bênção? O que faz um homem ali na sua geração, diante de uma ameaça de saúde, diante de um exército que estava o criticando, diante de uma situação de calamidade, de guerra, encontrar força, se não é diante dessa presença maravilhosa? Irmãos, nós precisamos compreender que o nosso louvor, ele deve ser expressado, não importa qual a situação que nós estamos vivendo hoje, mas nós devemos garantir
que muitas vezes nós estamos esperando, criando expectativa, que nós vamos ouvir de Deus daquela pessoa, daquela outra, nós vamos receber uma oração e então a gente vai ficar bem, sendo que o Senhor, Ele já se revelou a nós hoje. Você tem o Espírito Santo e hoje Ele pode se revelar a você de uma forma assim poderosa e soberana, diretamente a você por meio do seu Espírito. Você está entendendo isso, irmãos? Você pode contar essa experiência, você pode continuar vivendo isso, falando assim, sabe, Samuel, que eu estava vivendo uma situação na minha vida, mas eu ouvi o Senhor enquanto eu estava louvando ao Senhor. Enquanto eu louvava, eu senti meu coração sendo mudado. A minha profecia nessa manhã é que todos nós possamos ir para este lugar ainda mais profundo, onde nós vamos ver os nossos corações sendo mudados antes mesmo de nós recebermos oração. Sabe, onde nós estamos apenas cantando, onde nós estamos apenas louvando, onde nós estamos apenas reconhecendo, onde a gente nem começou as nossas petições ainda, a nossa lista, mas nós começamos a dizer o quanto Ele é bom. E Ele fala sobre nós louvarmos por meio da sua palavra, amém, queridos? Essa primeira dimensão vertical, mas nós podemos louvar também na dimensão horizontal. O que é isso? Nós podemos hoje expressar louvor quando nós profetizamos, quando nós levamos as cargas uns aos outros, quando nós estamos ministrando uns aos outros. E esse é um ambiente propício para isso. Por que nós não podemos deixar de congregar? Porque Hebreus fala que quando nós congregamos, nós somente não estamos congregando, nós estamos sendo encorajados. E estamos encorajando. Quantos de vocês chegaram aqui abatidos um dia, precisando, e Deus te levantou para ser uma bênção na vida de alguém? Deus falou assim, você acabou orando por alguém aqui, daqui a pouco você está recebendo oração, seu coração mudou também. Então nós podemos expressar louvor. Esses dias eu estava tendo uma semana muito agitada e eu tinha colocado um desafio pessoal de estar mais tempo com Deus no secreto. Eu tinha colocado, Senhor, eu quero te adorar mais, eu quero aumentar mais as minhas horas de louvor. E eu confesso que eu fiquei, durante a semana, eu fiquei um pouquinho abatido. Porque eu me envolvi com uma agenda muito intensa em casa, servindo minha família, levando o filho para cá, para lá, né? Abençoando ali também junto com a minha esposa. São agendas que nós precisamos cumprir. E eu estava ali muito inquieto, mas eu ouvi o Senhor falando no meu espírito que nós precisamos entender também que zelo pela presença é zelo pela nossa casa também. E o Senhor falou assim, que o zelo pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, o zelo pela qual nós servimos a nossa casa é louvor ao Senhor. Nós estamos louvando, o Senhor se agrada da forma como você honra a sua esposa e seu esposo. Honra os irmãos da sua célula. Isso é louvor a Deus. Assim como a gente ouviu semana passada sobre Deus abominar, né? Aqueles que falam mal. Mas Ele ama também aqueles que elogiam publicamente. Deus, Ele recebe louvor daqueles que se tornam pessoas encorajadoras. Pessoas que amam estar junto e entendem. Quando nós estamos adorando, a profecia entre nós. Às vezes aquilo que vai mudar e capturar o teu coração não foi nem a palavra. Mas foi aquele momento que a gente estava orando uns pelos outros. E algo dentro de você foi mudado. Porque existe essa manifestação do Senhor enquanto nós estamos vivendo uns aos outros. Eu estou amando ver algumas células que têm me convidado. E podem me convidar, viu, irmãos? À vontade. Estão fazendo vigílias aí, orando, né? Estão reunindo as suas células para adorar o Senhor. Gente, isso é igreja, queridos. É bom sentar e depois come também bastante. Quem gosta de comer? Quem gosta de comer bastante, gente? Amém. E quem gosta de louvar o Senhor? Ontem eu comi muito, fizeram até um bolinho lá para mim, já tinha comido bastante, a gente teve festa lá no prédio, lá, né? Tinha um monte de coisa comendo, né? Os queridos aqui. Eu falo, é bom, mas nada pode nos tirar do propósito principal. E a terceira dimensão, quando nós temos também o louvor, ele se torna interno, porque ele começa de dentro da nossa alma. Só o Senhor conhece a profundidade, hoje aquilo que está passando dentro de você. Só Ele sabe aquilo que está passando na tua alma, amém, queridos? E isso começa internamente. Então, deixa eu falar uma coisa, irmão. Não tente impressionar a Deus. Não tenta impressionar Deus, Ele sabe.
Ele sabe exatamente o pensamento que passou agora. Antes de começar, ele já sabia. Então, não é sobre impressionar a Deus. É sermos vulneráveis. Você pode falar isso? Vulnerável. Esse louvor fala sobre essa dimensão interna do nosso coração. Porque eu confesso que muitas vezes eu não vim para o louvor coletivo apaixonado por Jesus. Alguém já passou por isso? Às vezes está passando por um momento. Às vezes você está distraído. Aí eu até ia passar uma imagem aqui, mas não consegui. Era a imagem de uma cachoeira enorme, assim, linda, uma paisagem. E uma pessoa no celular. Né? Pessoa no celular, uma cachoeira linda lá. E a pessoa estava no celular. Mas estava olhando para o celular e perdendo aquela vista. Né? E tinha uma outra que estava assim, entre o sorriso, a fascinação do seu olhar para aquela imagem. Eu falo, quem de fato está contemplando o que está acontecendo? É quem de fato está admirando, né? Está prestando atenção. E nós corremos o risco de estarmos aqui sem admiração. Nós corremos o risco de estarmos neste ambiente sem contemplação. Nós corremos o risco de nós estarmos aqui, mas como se estivéssemos olhando para os nossos smartphones, preocupados com aquilo que nós precisamos responder, ou que a gente precisa fazer depois que acaba aqui. E é por isso que nós não mergulhamos mais. Mas o Senhor está nos convidando nessa manhã, para nós entendermos que Ele conhece o que está passando no teu coração e você não precisa impressionar Jesus. Nós só precisamos ser vulneráveis. Ser vulnerável é a gente dizer para Ele exatamente o que nós estamos sentindo. Ser vulnerável é nós estarmos verbalizando diante dEle o que é que nós queremos que Ele faça conosco. Ser vulnerável é nós expressarmos tudo aquilo que nós desejamos e não deixarmos nada dentro de nós. Nenhuma oportunidade passar despercebida, queridos. Deus está nos chamando para um culto onde a reverência não é apenas que a gente faz silêncio, onde não conversamos, mas a reverência é contemplar quem está sendo adorado. Reconhecer que Jesus está aqui entre nós, sim. Ele se expressa através do seu irmão aí do seu lado. Mas ele também está sentado sobre um alto e sublime trono. E quando nós fechamos os nossos olhos físicos, os nossos olhos espirituais se abrem para vê-lo. Os nossos olhos espirituais são capturados por essa imagem mais linda e mais bela. Eu posso dizer que eu já fui capturado por muitas belezas naturais dessa vida. Uma delas, aqui no Brasil, a gente tem muitas, né, irmãos? Fui lá para as cataratas de Foz do Iguaçu. Você olha para aquelas torrentes e você fala, meu Deus, não consigo nem falar. É uma beleza, é algo que você tem que admirar, contemplar. Isso é renovador, sim ou não? Já foi para algum lugar que você voltou diferente, sim ou não? Agora você imagina você ter a presença de Jesus todo dia e você colocar os seus olhos espirituais para contemplar a beleza mais linda desse universo. E o mais lindo de tudo, que Ele está falando conosco o tempo todo. Você deseja isso nessa manhã, irmãos? Nós podemos louvar a sua palavra. Salmo 56, versículo 10 diz assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um simples ser humano? Que ele está dizendo que quando nós conhecemos a palavra, a nossa capacidade de louvar aumenta quando nós conhecemos a palavra. Porque a gente não pode louvar aquilo que nós não conhecemos, certo? Se você conhece, por exemplo, um dia, hoje você pode falar da pessoa que você ama. Se eu falar e perguntar para você, me dá 3 características aí dessa pessoa que você ama. Seja seu filho, seu esposo, sua esposa. Você pode falar. Porque você convive. Porque você se relaciona, certo? Sim ou não? Nós só podemos falar de quem a gente anda perto. É óbvio que quem não conhece a Jesus, qual que é o grande objetivo? O que está acontecendo aqui não vai passar despercebido. Sabe por quê? Porque onde a presença de Deus está, a graça de Deus nos molha. Ainda que a gente ainda não perceba, não conheça. Você pode estar chegando hoje pela primeira vez, mas você está aí sentindo a presença de Deus aonde você está, porque Ele está aqui no meio do seu povo. Ele se revela. Agora, é óbvio que para a gente aumentar o nosso repertório, para a gente aumentar a nossa forma de elogiá-lo, para a gente continuar crescendo nessa área, nós precisamos conhecer o quê?
A palavra, porque a palavra revela a sua vontade. A palavra revela a natureza de quem é esse Deus. A palavra diz sobre os feitos dele. A palavra revela. Então nós precisamos louvar a palavra de Deus. E aqui vai uma dica muito importante e simples, mas poderosa. Quando você estiver lendo a Bíblia e os seus olhos foram capturados por um versículo específico, seja ele Salmos 23:1, Salmos 51:10, Senhor é meu pastor, nada me faltará, crie em mim, Senhor, um coração puro e renove em mim o espírito reto. Se você está ali tendo um tempo de leitura da palavra, eu tenho orado muito ao Senhor que antes de qualquer leitura bíblica, eu sempre oro falando: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu quero ouvir Jesus enquanto eu estou lendo. Eu quero ver o Senhor. E quando a gente lê a Bíblia, nós podemos cantar a palavra. Olha que lindo isso, irmãos. Pastor, eu sou desafinado. O Senhor vai te dar autotune nessa manhã, em nome de Jesus. Não é sobre você cantar afinado ou não. Se você pode falar a palavra, você pode declarar a palavra, amém? Deus não está medindo o seu nível musical, por isso que louvor não é para algumas pessoas. Louvor é para todos aqueles que amam o Senhor. Às vezes pode ter um músico aqui muito habilidoso e ele está com o coração longe. Uma pessoa desafinada que nunca cantou, mas está com o coração queimando. Não importa, Deus está recebendo aquele que está fazendo com sinceridade. Porque louvor fala sobre como nós estamos oferecendo. Então se você está abrindo a Bíblia, cante esse versículo, procura cantar ele. Pastor, não sei nem conjugar. Não tem problema. Comece a cantar. Eu quero te dar essa dica importante, irmão. Quando você declara, primeiro que você memoriza. Depois que você memoriza, você está diante de uma adversidade, seu dia começou bem, aí lá no meio do caminho você passou por um momento difícil. Alguém foi lá, se levantou no seu trabalho, alguém falou alguma coisa que você não gostou, mas sabe que o louvor não vai sair do teu coração. O Espírito Santo que está em nós vai nos lembrar. Se nós começarmos pela manhã com a palavra de Deus, Ele vai nos lembrar essa experiência que nós tivemos. O nosso coração vai ser levado para o lugar certo, não será corrompido. Nós não vamos murmurar, mas nós vamos nos silenciar com maturidade. O Senhor vai permitir que o louvor permaneça. Não vai ser arrancado de você por qualquer situação que você vai passar, irmão. Sabe, nós podemos louvar ao Senhor quando nós estamos bem e quando nós não estamos bem. Mas isso só vai depender quanto a palavra de Deus está em nós. Amém, queridos? Nós podemos nos relacionar também com suas obras, louvar ao Senhor por suas obras. E as suas obras, esse versículo eu amo, o Salmo 145, versículo 4, ele fala: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Uma geração louvará a outra. E você sabe que uma das coisas que eu mais acho belo na igreja é que nós estamos aqui juntos. Gerações diferentes estão adorando ao Senhor. O que é mais belo é saber que aqui tem jovens, teens, crianças, sêniors. Todas as pessoas estão juntas. E é muito lindo saber que quando nós estamos louvando, o louvor também, ele é transmissão de testemunho. Quando nós louvamos, nós estamos testemunhando as suas obras, nós estamos dizendo o que o Senhor fez sim na sua palavra, o que Ele já fez pelo seu povo e está fazendo por nós, amém, queridos? Mas também nós estamos dizendo sobre coisas da nossa vida, do nosso dia. Nós estamos dizendo: Senhor, obrigado por este livramento, obrigado por essa situação, obrigado por esta promoção, obrigado por essa demissão. É difícil, né? Esse louvor é difícil. Mas a gente está entendendo que em todas as coisas que estão cooperando para o bem daqueles que amam, tem que se voltar, tem que virar louvor na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa, tudo na nossa vida tem que virar louvor para Ele. Às vezes eu me pego lá, intencionalmente em casa, eu quero louvar, eu quero expressar, eu quero melhorar, que os meus filhos vejam. Eu quero munir os meus filhos de bagagem, de recurso, de entendimento, entende, queridos? De experiências para que eles vejam o quanto o Senhor é bom. Eu preciso verbalizar isso, porque aquilo que não é verbalizado, aquilo que não é falado, queridos, é esquecido. Porque às vezes a gente acha que foi o nosso talento, a nossa capacidade, que foi o nosso trabalho. Mas quando a gente diz foi o Senhor,
Os nossos filhos estão recebendo uma mensagem poderosa no seu espírito. Eu abro a geladeira de casa, eu olho e falo, Senhor, obrigado por esse ovo, Senhor. Obrigado pela água e pelo ovo, Senhor. Obrigado pelo ovo, pela água também, Senhor. Eu posso louvar ao Senhor por todas as coisas que estão dentro da minha geladeira, do meu armário. Eu posso fazer de tudo da minha vida se transformar em louvor ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O que eu quero dizer para nós é, vamos ser mais específicos na nosso louvor e verbalização a Ele, na nossa expressão. A gente tem muito mais motivo para a gente ficar aqui essa manhã toda dizendo que Ele é bom do que a gente imagina. E a gente precisa intencionalmente transmitir isso aos nossos filhos. Eles precisam reconhecer que há a virtude característica de Deus. Às vezes vão demorar um pouquinho, eles ficam às vezes naquela vergonha, mas eles vão encontrar, vão dizer, Jesus é meu amigo. Falei, é isso, filho. Hoje eu estava orando, ontem, de noite, falei, filho, ora pelo papai, ora para que o Senhor me use, a sua oração vai ser abençoada, para que o Senhor me use pela manhã, eu vou estar pregando. E aí ele orou por mim. Eu quero que os meus filhos tenham participação e se sintam cooperadores daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Isso a gente precisa intencionalizar no nosso louvor. Nós precisamos expressar isso. Eles precisam, ou quem está conosco vai ver também o nosso coração grato diante das adversidades. Mesmo que para nós custar. A gente não vai ficar impressionando Deus. Lá no secreto a gente vai ficar assim, Deus, eu estou grato. No secreto a gente fala assim, Senhor, estou chateado. Mas diante das pessoas nós vamos dizer assim, Senhor, obrigado porque Tu és bom. Você está entendendo? Meus filhos precisam ver o meu coração diante do Senhor, dependente. Uma geração louvará as Tuas obras, a outra geração e anunciarão os Teus atos poderosos. Você toma posse disso nessa manhã, meu irmão? Nós vamos louvar o Seu poder. Salmos 21:3. O rei se alegra em sua força, na Tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste, Senhor, o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Eu quero que você receba nessa noite essa palavra do versículo 3. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. O Senhor está vindo ao nosso encontro enquanto nós estamos louvando. O Senhor está vindo ao nosso encontro enquanto nós louvamos ao Senhor. Enquanto nós expressamos, o Senhor vai ao nosso encontro e Ele coloca sobre a nossa cabeça, espiritualmente, uma coroa de ouro fino. Ele está vindo receber o louvor. E, irmãos, por que nós devemos louvar ao Senhor? Pode passar aí, por gentileza. Eu vou te dar algumas referências aqui. Primeiramente, Salmos 48, versículo 1. Salmos 48:1. Por que nós devemos louvar? Porque Ele é digno. Nós cantamos agora há pouco, Ele diz assim a sua palavra: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós cantamos essa canção. Por que essa canção ela não se cansa? Porque há músicas que elas perpetuam de geração em geração. Meus filhos cantam essa canção. Os meus avós cantaram. Porque quando nós entendemos que o louvor começa na palavra, a palavra não tem prazo de validade. Porque a palavra do Senhor é eterna. E quem canta a palavra, canta aquilo que o Senhor está fazendo. Quem canta a palavra está cantando sobre a eternidade. Quando nós cantamos a palavra, nós estamos cantando sobre o que o Espírito Santo está fazendo em você agora. Quando nós cantamos a palavra, nós estamos profetizando. Alguns falam assim, a gente só pode cantar o que a gente vive. Sim, nós precisamos aprender a ter diligência para a gente cantar mais aquilo que nós vivemos. Sim ou não? Nós precisamos prestar atenção sobre o compromisso que nós empenhamos nos cultos coletivos, nas nossas orações. Alguns dizem, Senhor, eu prometo que eu vou te amar mais. Chega a semana, nem abriu a Bíblia. Então nós precisamos sim empenhar o nosso compromisso diante do Senhor, naquilo que nós cantamos. Mas quando nós cantamos também nós estamos profetizando sobre como nós queremos nos parecer mais. Quando nós cantamos nós estamos dizendo, Senhor, eu quero me parecer com esse Cristo que está sendo exaltado. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser o lugar que o Senhor se alegra. Eu quero viver o que eu estou cantando. Nós estamos profetizando, amém, queridos? Porque imagina, você está dizendo que você está cantando
o santo, santo, santo. A gente olha para a nossa realidade e fala, Senhor, essa semana eu não soube nem como orar. É ou não é, irmãos? Mas o Espírito Santo está nos ajudando a ficar nesse lugar secreto, no santuário do Senhor. Nós estamos cantando aquilo que nós queremos também. E o único que foi achado digno, se você olhar para toda essa terra, fala quantos bilhões de hoje moradores nós temos, certo? Não tem ninguém nessa terra que foi encontrado digno como o Senhor. Ele veio a nós como cordeiro. Viveu de forma mansa, firme, humilde. Entregou a sua vida. Deu a sua vida, porque somente Ele era puro. Então, somente Ele foi achado digno. Outra referência que eu quero que você anote aí. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Nós louvamos ao Senhor porque Ele ordena em todo tempo que a gente faça. Ele ordena para que a gente faça isso em todo tempo. Salmo 50, versículo 1. Salmo 151. Louvai ao Senhor. Louvai ao Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Em Salmo 145, versículo 1, versículo 2 diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome, não é de domingo a domingo. Ele está dizendo, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Enquanto eu estiver respirando nessa terra, nós vamos ter esta oportunidade de louvar ao Senhor. E se você está enfrentando um momento de dor ou luto na tua vida, saiba que somente nessa vida você vai ter a oportunidade de louvar ao Senhor em meio ao caos. Porque para onde nós estamos indo, não haverá choro, não haverá tristeza. Haverá alegria eterna, meu irmão. Sabe o que é alegria eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus? Mas aqui a gente tem a oportunidade de dizer, Senhor, mesmo nesse dia mau, minhas mãos se levantam e eu digo, obrigado, porque o Senhor está comigo. Esse é louvor a Deus. Você acha que Deus não sabe aquilo que você precisa, irmão? Ele sabe, mas o que Ele está esperando de nós é, reconheça que Ele está contigo. Ele é poderoso. Ele é poderoso para intervir na sua vida a hora que Ele quiser. E Ele vai fazer isso. Mas nós precisamos louvá-lo. E esse louvar, Salmo 145, ele fala cada dia. Fala assim, cada dia, Senhor. Não é de evento em evento, não é de acampamento em acampamento. Não é, irmão, de domingo a domingo. Nós temos que louvar o Senhor todos os dias. Sabe, comece a enxertar teu coração. Coloca lá saindo com o seu carro, põe louvor, adora o Senhor, sabe, encha teu coração de louvor. Você vai ver que você vai ser muito menos roubado e você vai estar muito mais parecido com Jesus, porque o louvor também nos transforma a imagem e semelhança de quem Ele é. Nós profetizamos para se parecer com Ele. Vamos dizer isso? Nós profetizamos enquanto cantamos para se parecer com Ele. Amém, queridos? Então isso que o louvor provoca também em nós. Outra coisa, terceiro ponto aqui, sobre como devemos louvar o Senhor. Por que devemos, né? Porque Ele ama o louvor. Agora, você gosta de presentear a pessoa que você ama do seu jeito ou do jeito que ela gosta? É do seu jeito ou do jeito que ela gosta de receber? Não adianta nada se você gosta de berinjela, trazer berinjela para sua esposa, que ela odeia a berinjela. Você presenteou ela do jeito que ela gosta? Fez sentido para você, mas não fez para ela. Porque amar é você expressar para alguém, você dar a alguém aquilo que a pessoa recebe. Louvor é assim também. Deus ama receber o nosso louvor. E porque Ele ama receber o nosso louvor, meu irmão, nós entendemos que nós não temos outro caminho, mesmo quando a gente não quer. A gente aprende, não é verdade? No começo não é fácil, mas nós crescemos. Quantos querem crescer aqui em louvor? Quantos querem crescer numa vida de louvor ao Senhor? Sabe, quando eu olhei para este ponto aqui de Salmos 22, 3, que ele fala, porém tu és santo e o que habita entre os louvores de Israel. Por que nós louvamos? Porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. O louvor é um dos únicos momentos dentro de um culto como esse, aonde nós entendemos que o Senhor pode fazer
algo sem limites. Eu sei que Deus está trabalhando no teu coração na palavra. Mas quando nós começamos a louvar, Ele começa a responder, irmão. Está entendendo isso? Ele responde. Ele começa, alguns são curados, outros são libertos, outros são batizados com o Espírito Santo. E Ele começa a se manifestar, porque Ele habita no meio dos louvores. E você sabe que uma coisa que me chamou a atenção esses dias, eu compartilhei com os músicos essa semana, e algumas semanas atrás, ouvindo aqui até um podcast. Eu estava olhando para uma ministração, onde ele estava falando sobre Abraão e Isaac, né? Quando Deus pediu para ofertar Isaac ali, Abraão tinha preparado tudo, ele andou por muito tempo, ele subiu a montanha, ele preparou um altar, ele tinha um cutelo, ele tinha tudo. Mas Isaac teve a percepção de que a igreja do Senhor precisa ter sobre louvor. Isaac teve uma percepção espiritual que a igreja precisa ter nesses dias. Porque Isaac olha para um lado, ele olha para o altar, está vazio. Ele olha para o cutelo, está lá. Ele olha para a montanha, está tudo preparado. E ele olha para o pai dele e pergunta: cadê o cordeiro? Estava faltando cordeiro. E neste momento, quando Abraão olha para trás, o Senhor, Ele prepara e providencia o cordeiro. E o que o Senhor está falando conosco também sobre louvor nessa área? Ele está dizendo que nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração num culto coletivo como esse. Porque nós estamos tão acostumados já a oferecer adoração com estrutura. Nós temos bom som aqui, nós temos tudo, nós temos música, nós temos bons louvores. Nós amamos muitos louvores, são abençoados e consagrados ao Senhor. A gente pode estar tão impressionado com tudo isso que a gente se esqueceu da presença. E na verdade louvor só é louvor quando a presença de Deus está. Louvor só se torna louvor porque a presença de Deus deve ser o alvo. É capaz de nós estarmos enganados com o nosso coração, louvando mais o louvor que a gente gosta do que Jesus que está recebendo o louvor. E é por isso que Deus está nos chamando para a gente alinhar o nosso coração para o lugar certo nessa manhã. Porque nós devemos louvar o Senhor, porque nós amamos a presença do Senhor. Nada pode concorrer com a presença, irmãos. Se Deus tirasse a nossa estrutura, não tivesse energia, a gente ia fazer a maior festa nessa manhã. Sabe por quê? Porque que a gente se importa com a presença. O que importa é a presença, irmão. Muitas vezes eu me esforço às vezes para começar o meu tempo de louvor sem música pessoal, porque às vezes eu posso estar tão fascinado pela melodia, embora Deus use o louvor para nos quebrantar, sim ou não? Mas eu preciso entender que a presença deve ser maior do que os louvores. Eu preciso amar a presença de Jesus. Você está entendendo isso nessa manhã, irmãos? Vamos orar sobre isso nessa manhã? Você quer orar isso comigo, João? Por que é que nós louvamos ao Senhor, irmãos? Porque o louvor é poderoso. Atos 16, 25. A Bíblia fala em Atos 16, 25 que nós conhecemos essa história, muitos conhecem, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E você sabe que eles estavam aqui, como nós vimos esses dias. Eles estavam encarcerados, eles estavam presos. Eles não estavam apenas presos, eles estavam arrebentados eles estavam com feridas abertas. Imagina, você teria essa força diante, uma febre que a gente tem, a gente dorme. Eles estavam mal, mas a Bíblia fala que eles encontraram forças para louvar e cantar ao Senhor diante desse desafio. Enquanto eles estavam louvando, olha o que acontece, irmãos. De repente, eu gosto do de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos todos os presos, as prisões. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque como o Senhor habita no meio dos louvores, o louvor se torna poderoso. Ele se torna uma arma para Deus agir. Deus fez isso com muitos homens e mulheres da Bíblia. Rei Josafá e outros que venceram guerras, não quando estavam batalhando, mas quando estavam louvando. Eles estavam louvando e Deus estava se manifestando enquanto eles louvavam. Assim também Paulo e Silas não estavam ali calados, murmurando, eles estavam louvando. E aí veio de repente um terremoto, porque o de repente de Deus está condicionado com a intensidade do louvor da nossa vida. Há um de repente de Deus nessa manhã para nós, irmãos.
mas que esse louvor precisa sair dos nossos lábios. Deus quer arrancar esse louvor dos seus lábios. Ele quer arrancar do nosso coração, Ele quer capturar a nossa atenção para de repente dele vir e vai quebrar a cadeia. Aonde o Senhor está com seu povo em adoração, cadeias são quebradas, prisões. A gente entende na nossa entendimento teológico que Deus pode fazer na oração. Às vezes pessoas são curadas, sim, mas posso falar uma coisa? Deus está mais interessado em começar a operar milagres no meio do louvor, porque o nosso coração é capturado para o lugar certo. Não depende de uma pessoa. E aí eu quero dizer uma coisa, irmão: você não depende de quem está aqui à frente, mas dizendo para você: irmão, vai lá, fecha o olho, levanta a mão agora, corre, vai até o banheiro e volta. Não existe animador de púlpito aqui. Nós somos simplesmente sacerdotes do Senhor. Mas eu creio que quando nós estamos em louvor, nós não precisamos esperar o que o outro está nos direcionando. Nós vamos amar Jesus, nós vamos entregar tudo. Você vai se ajoelhar sem ninguém pedir. Você vai levantar a mão porque você ama Jesus. Você vai cantar bem forte. Não é porque alguém pediu aqui, o pastor falou: nossa, igreja, está com frio. Quem está entendendo isso, irmão? Você está focado em quem está recebendo a adoração, irmão. Nós estamos expressando. Eu quero fazer isso com vocês agora. Não quero perder tempo, não. Por que que o louvor, nós devemos louvar? Porque o louvor é bom. Diga: o louvor é bom. A palavra de Deus diz em Salmos 92:1, só para você anotar: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ele diz no Salmos 13:6: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Louvar ao Senhor, Ele traz bondade, traz descanso à nossa alma. Por que que nós devemos louvar ao Senhor aqui? Porque nós fomos criados por isso e para Ele. Isaías 43, versículo 21. Ele diz: este povo, Isaías 43, 21, este povo que formei para mim, anunciará o meu louvor. Você pode repetir essa palavra? Diga assim: este povo que criei para mim, anunciará o meu louvor. Nós fomos criados para Ele, irmãos. Nós fomos criados para anunciar os louvores dEle. Sabe, queridos, isso me leva a entender. Um amigo meu fazia essa analogia tão bem. Ele disse: quando ele viaja, acontece isso comigo muito. Eu viajo ou vou para algum lugar, eu faço questão de pensar nos presentes para os meus filhos. Alguma coisa, um mimo, né? A minha esposa é até muito melhor que eu nisso. Um mimo, um presente que vai alegrar, porque eu fico imaginando como vai ser a expressão deles recebendo, sim ou não? A gente fica ali, para quem é pai: eu vou voltar, eu gostei disso aqui, ele vai gostar. A gente leva para o filho porque a gente sabe que ele vai ficar feliz. A gente fica imaginando como ele vai receber, né? A hora que ele vai brincar com isso, que ele vai... enfim. Mas quando meus filhos recebem alguma coisa, e como ele dizia, né? Logo eles olham e falam assim: papai, olha, vem aqui brincar. Eles convidam, eles querem que a gente esteja junto participando. Isso o Senhor está falando conosco nessa manhã. Deus está derramando muitos presentes sobre a igreja. Mas nós não fomos criados para os presentes, nós fomos criados para a presença. Nós fomos criados para a presença e não para os presentes, irmão. Você pode ter dom, você pode ter talento, você pode estar servindo em ministério, você pode fazer tantas coisas, mas isso não é o principal. É presente de Deus, mas nós fomos criados para a presença, para ficar com Ele. Vamos ficar em pé nessa manhã. Nós fomos criados para a presença de Deus. E por que que nós louvamos? Aqui no último slide, pode passar. Porque quando nós louvamos, nós seremos cheios do Espírito Santo. Enquanto nós louvamos, nós seremos cheios do Espírito Santo. E Efésios 5 diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Salmodiando no vosso coração. Ele diz: salmos é a palavra de Deus aberta para nós declararmos, cantarmos a palavra. Nós podemos pegar os salmos e nós, como eu disse aqui no meio da mensagem, nós podemos ver o que o Senhor fez. Nós vamos ver Davi ali, ele não fica
impressionando Deus, não. Ele é vulnerável, sim ou não, irmãos? Ele fala do que está acontecendo no coração dele. Esse é o prosquineu, que eu comecei abrindo essa mensagem. Esse é o colocar o rosto em terra e dizer: Senhor, se não é o Senhor, para onde eu vou? Se não fosse o Senhor, o que eu faria? É esse lugar de dependência, esse lugar de reverência. Há um rei que está aqui assentado sobre um trono, irmãos, e nós podemos começar aqui e não sair mais. Você entendeu que se ele quiser vir aqui da forma como ele é pleno, ele vai rasgar a sua agenda no meio? Se Deus quer descer na terra da sua forma mais plena e glória, ele vai dizer assim pro seu compromisso: tchau. Porque ninguém consegue mais ficar do mesmo jeito depois que está diante da presença de Deus. Agora a gente está adorando, mas a gente está olhando para aquilo que a gente vai fazer. Nós precisamos comer, o pastor está passando do ponto, olha o que está acontecendo. Irmão, Jesus não vem, desculpa, Jesus não vem. Ele está diante daqueles que querem rasgar o seu coração. Aqueles que quando vão olhar para os seus relógios vão começar a dizer assim: meu Deus, a hora passou e eu nem percebi. É isso que é louvor prosquineu ao Senhor. É aquilo que nos faz estar em terra sem preocupação. Desliga seu smartphone em nome de Jesus. Vai adorar o Senhor sem pressa, sem preocupação. Não temos pressa, irmão. A gente está muito apressado como igreja. A gente parou de amar Deus porque a gente tem que fazer muita coisa. Meu Deus, tem misericórdia. Irmão, em nome de Jesus, aumenta na sua vida essa rotina. Eu vou, enquanto eu estou indo, eu vou louvar ao Senhor. Não deixe de louvar ao Senhor. Abre a geladeira, adora ao Senhor por aquilo que Ele colocou lá dentro. Comece a louvar o Senhor no seu trabalho. Para de murmurar com o seu chefe. Comece a dizer: Jesus me colocou nesse lugar, Ele vai me direcionar, Ele vai trazer sabedoria. Transforme a tua vida em louvor a Deus. Comece a dizer: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Ele está dizendo: Salmos é a palavra cantada, hinos é aquilo que a gente canta. Nós vamos louvar o Senhor com hino agora. Nós vamos estar cantando lá no meio do Santo, Santo, Santo Deus todo. Quando acabar esse momento, tem gente que quando acaba o louvor não sabe o que faz. Cantou tudo que eu sei, aí não sei, abro o olho e fico falando: e agora? Para onde ele vai pedir para eu ir? Graças a Deus você não é assim, né? Mas por que eu estou ensinando sobre louvor, irmãos? Porque essa é a maior faculdade da nossa vida. Deixa eu falar uma coisa: a maior faculdade da nossa vida não é ter sabedoria no trabalho, tudo isso é importante. A maior faculdade da nossa vida é fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Enquanto a gente não aprende, a gente não se torna um bom marido. Enquanto a gente não aprende, a gente não se torna o melhor de Deus onde nós estamos. Porque nós fomos criados. Louvor não é um adendo no culto. Louvor não é entretenimento. Alguns até eu já ouvi: eu vou chegar no louvor lá, mas o que importa, ainda bem que eu não quero perder a palavra. Irmão, você está sendo roubado pelo diabo e você não está sabendo. Você nunca mais vai se atrasar para chegar no culto. Porque o louvor é o único momento que você tem de ofertar o que ele merece. O resto o Senhor está fazendo para você. No mínimo na nossa vida a gente precisa de 20 minutos para dizer: Senhor, eu te amo porque Tu és bom. O resto é tudo palavra para te transformar. Mas o louvor é o único momento do culto que a gente pode fazer o prosquineu, de se lançar em terra nesse lugar e dizer: Senhor, eu te amo, vem e toca a minha vida. Obrigado por tudo que Tu és e que Tu tens feito na minha casa, na minha... Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Então deixa eu falar, irmão, se isso não era valor para você, você estava sendo roubado pelo diabo. Eu preciso te informar isso. Agora o Espírito Santo vai fazer com que você cresça nessa área, porque o Senhor vai nos colocar diante dele tudo pode acontecer. E ele fala de hinos. Quando nós paramos de cantar hinos, o que vai acontecer? Ele fala dos cânticos Quem sabe o que é cântico espiritual? Aquilo que vai fluir do nosso coração. É aquele momento quando a música para e você não sabe para onde ir. Eu quero te ensinar isso. Entenda uma coisa: é natural se a gente não sabe, porque um dia fizeram comigo. Eu estou aprendendo todos os dias, meu irmão. Eu ainda preciso melhorar muito nisso, mas eu quero poder amar mais o Senhor de acordo com o que Ele merece. E cântico espiritual é aquilo que flui da tua alma. Você pode lembrar, por exemplo,
pelo menos aí, quantos podem lembrar de pelo menos 3 feitos do Senhor na tua vida? 3 coisas que Ele fez na sua vida. Quantos podem levantar? Isso pode se tornar um cântico espiritual. Faz dessa experiência que você viveu e que você reconhece Deus e comece a colocar isso em forma de melodia ou em forma de verbalização. Por isso que ele fala falando e não cantando, porque quem não canta pode falar. Mas é uma declaração. Louvor é expressão. Louvor é reconhecimento verbalizado. Amém? Vamos pensar nisso. Louvor não é aquela silêncio. Louvor é verbalização. Silêncio, contemplação, adoração, sim. Mas louvor é expressado. É levantar a mão, é aplaudir, é correr, dançar na presença do Senhor. Amém? Isso é louvor. Então o louvor que ele está dizendo é cânticos novos. Quando a gente parar de cantar, você vai levantar a sua voz o mais alto que você puder. Você vai se lembrar pelo menos 2, 3. O Senhor e o Espírito Santo, eu sei, o Espírito Santo vai começar a te lembrar de coisas que Ele já fez na sua vida enquanto você está adorando. Você vai começar a orar. Você vai ser cheio do Espírito aqui nesse lugar, porque é assim que nos enchemos do Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. As células que estão se reunindo para adorar, por que está sendo uma bênção? Porque essas células estão praticando isso. Eles estão se enchendo do Espírito com salmos, cânticos e hinos espirituais. Eles estão profetizando uns aos outros. Relação vertical do louvor, horizontal. Eles estão fazendo isso com o Senhor. Vertical, e eles estão fazendo isso de forma interna. Eles estão praticando isso. Amém, irmãos? Vamos fazer isso nessa manhã. Você pode levantar suas mãos, feche os seus olhos. E agora, mesmo diante de tanta coisa, não peça nada ao Senhor. Somente reconheça. Somente de alguma forma seja grato. Sabe, irmão, não importa quanto recurso, quantas palavras você tem, Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Muitas vezes eu não tinha nada para falar, e não tem problema. Somente agora comece a deixar o teu coração ser vulnerável. Seja vulnerável no seu louvor.